Olá, eu me chamo Camila Ferreira Alves e esse vídeo faz parte da minha inscrição para o processo seletivo para atuar no curso de formação inicial continuada do projeto Inconfidentes Nota 1000. Eu escolhi a questão de linguagens do Enem de 2022, que no caderno azul corresponde à questão 12, da página 7. Então, para responder a questão 12, nós precisamos ler primeiro o texto intitulado Papos. Para fins ilustrativos, eu destaquei em verde a fala de um dos personagens, enquanto o que se mantém sem destaque é a fala do outro personagem, ok? Então vamos à leitura. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero, te digo mais. Ou é digo-te o quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender, mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Então, a questão 12 é a seguinte: nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão de. Então, para entender por que o uso da norma padrão no contexto daquela conversa acima é inadequado, nós precisamos mobilizar dois conhecimentos: o conhecimento do que é norma padrão, né? E o conhecimento sobre variação linguística. Então, o que é a norma padrão? A norma padrão é um conjunto de regras que regem e organizam a comunicação em um contexto social formal. Então, o uso da norma padrão depende da situação comunicativa em que ela está inserida. Então, por exemplo, vai ocorrer o uso da norma em reuniões, em apresentações, etc., em contextos mais padronizados. Entretanto, esse uso não é requerido em, por exemplo, contextos formais, como conversa entre amigos, conversa entre familiares, etc. Nesses contextos, nós utilizamos a linguagem coloquial. Okay? Então, vamos às alternativas. A. Falta de compreensão causada pelo choque entre culturas. Como nós vimos, o texto ele não apresenta informações sobre o perfil dos interactantes, então nós não sabemos idade, gênero, etc. Então, o choque entre gerações não é uma questão, nós não temos essa informação. Então, não é A. Contexto de comunicação em que a conversa se dá, a alternativa correta é a B. Mas para chegar a essa conclusão, nós também precisamos mobilizar nosso conhecimento sobre variação e mudança na língua. Então vamos recapitular. A língua, esse sistema vivo, sistema de comunicação, passa por dois processos: o processo de mudança e o processo de variação. O processo de mudança é o que chamamos de variação diacrônica, é a mudança da língua durante o período de tempo. Um exemplo clássico de variação diacrônica é, por exemplo, o vossa mercê que passou a você atualmente, e ultimamente nós também notamos uma modificação do você para o ser, né? Então, nós estamos tratando de uma mudança diacrônica. Então, além da mudança, a língua passa por variação, que são variações sincrônicas. Então, a variação sincrônica permite que duas formas coexistam ao mesmo tempo. Então, por exemplo de variação sincrônica. Nós temos a variação geográfica, então determinadas regiões chamam uma fruta de mexerica, enquanto outras regiões chamam
a fruta de bergamota, nós estamos tratando, nesse caso, de uma variação lexical. Nós também temos a variação de classe ou idade, então há um choque quando, por exemplo, um idoso se comunica com um adolescente, esse choque se dá pela variação da linguagem desses interactantes que são diferentes. E também nós temos a variação pelo contexto ou pela situação, que é o caso da alternativa B, que é a resposta correta. Então, o uso da norma padrão, ela depende da situação comunicacional em que esses falantes estão inseridos, ok? Então, a questão correta é a questão B, mas vamos continuar a ver as outras questões. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Não é a questão C, porque a polidez ela não está em jogo aqui, já que polidez ela diz respeito ao manuseio linguístico que objetiva uma harmonia na interação entre os falantes. E no texto que nós temos é um embate entre o uso da norma coloquial e o uso da norma padrão. Então, não diz respeito ao grau de polidez, na verdade. E por fim, D, diferença de escolaridade entre os falantes e o nível social dos participantes da situação. Mais uma vez, nós não temos informações tanto sobre o nível de escolaridade quanto social dos participantes, e não se pode inferir tanto o grau de escolaridade quanto o grau social com base na linguagem utilizada por esses dois participantes da conversa acima, ok? Então, o que torna o uso da norma inadequada aqui é o contexto de comunicação. Então, nesse contexto de conversa informal, coloquial, o uso da norma padrão, ela não cabe, ok? Então é isso, agradeço pela atenção e obrigada.